Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de História do Brasil, República Oligárquica, a parte de economia. Hoje nós vamos trabalhar o processo de industrialização brasileira. Dentro de processo de industrialização brasileira, vamos logo apresentar aqui a tela para vocês. É o nosso PowerPoint, assim, aquele tradicional. Tá? Temos aqui, então, aqui, processo de industrialização. E vamos começar, então, tratando da seguinte questão. Todo processo de industrialização exige que alguns fatores existam em disponibilidade naquela sociedade, naquela economia. Tá? Primeiro deles é a questão do capital. O segundo deles é a questão da mão de obra. O terceiro é a questão da tecnologia. Muito bem. Em relação à mão de obra, tínhamos, à época do Império, uma mão de obra fundamentalmente escrava, mas aos poucos, principalmente a partir da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico negreiro intercontinental, nós temos o início de um desenvolvimento de forma mais, digamos, acelerada em relação ao período anterior, da mão de obra livre. Tá? Essa aceleração ganha corpo a partir do momento da sequência da legislação emancipacionista, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, a chegada de imigrantes estrangeiros para substituir o trabalhador escravo, inicialmente nas lavouras, principalmente do café, mas com o fim da escravidão, essa imigração ela aumenta fortemente. Então, boa parte da mão de obra que vai ser utilizada na indústria, no início da industrialização brasileira, serão imigrantes, principalmente europeus, italianos, espanhóis, portugueses, que vão ocupar nas fábricas o lugar desse operariado. Isso não significa, em primeiro lugar, que não houvesse operários brasileiros, havia, evidentemente, tá? E segundo, que essa mão de obra que vinha da Itália, ou da Espanha, ou de Portugal, ou da Europa em geral, fosse uma mão de obra qualificada. Não era. Eram normalmente imigrantes que vinham do campo, mas ao aqui chegarem, preferiam permanecer nas cidades. E nas cidades, nos centros urbanos, Rio, no primeiro momento, São Paulo, no segundo momento, a possibilidade de emprego se dava exatamente no campo da indústria nesse instante. A questão do capital é que é também importante. Tudo bem? O capital originário para a industrialização brasileira, do primeiro processo de industrialização, ele não é que venha exclusivamente dos setores cafeicultores, mas vem, em grande parte, eu diria a maior parte dos investimentos na indústria vem do capital cafeeiro. Significa dizer que alguns empresários do café, já com mentalidade capitalista, particularmente os do Oeste Paulista e do Oeste Novo Paulista, mentalidade torna a dizer empresarial, tá? Num determinado momento, começam a diversificar os seus investimentos. Ao invés de pegar os lucros do café e investir exclusivamente, tá? Ou no próprio café, ou então em compras de bens para a sua própria família, como acontecia, por exemplo, com a chamada, entre aspas, aristocracia do Vale do Paraíba Fluminense, tudo bem? Esses empresários resolvem investir em outros setores da economia, e a indústria é um deles, setor lucrativo, dentro de uma lógica. Se eu colocar todos os meus investimentos no café, uma praga que dizime a plantação, um período de clima não propício, pode levar a uma quebra de safra, enfim, diversificar garante que você não perde tudo se aquele setor for atingido por algum tipo de crise, uma crise de superprodução, por exemplo. Tá? Então, eles começaram a importar máquinas e equipamentos, bem, desde meados da década de 80, uma industrialização voltada fundamentalmente para o setor
de bens de consumo não duráveis, têxteis, alimentos enlatados, metalurgia leve. Esses investimentos eram feitos, torno a dizer, comprando máquinas no exterior, porque não havia aqui uma produção, uma indústria de produção de máquinas, evidentemente, tá certo? E você percebe, né, que essa entrada dessas máquinas e a montagem dessas fábricas, ela tem um problema. Tá? O problema é que essa produção brasileira de tecidos, de bens, né, de bens de consumo, né, ele tem uma concorrência com produtos estrangeiros, britânicos, norte-americanos, franceses, e o que dificulta esse industrial brasileiro a conseguir vender tudo. Ele normalmente, ele trabalha com capacidade ociosa, isto é, ele produz menos do que poderia produzir. Ele não põe a fábrica para produzir na escala mais ampla que ele tem, porque ele tem a concorrência do mercado da produção estrangeira. A Primeira Guerra Mundial, ela funciona como uma espécie de barreira alfandegária. Tá, é o que alguns economistas chamam de choque exógeno, de um choque na economia que vem de fora. Né? A paralisação praticamente do comércio internacional. O fato de que os países envolvidos na guerra, os países centrais, diminuem a produção de bens de consumo, porque estão enfatizando a produção voltada para a indústria bélica, para os armamentos, para o esforço de guerra. Tá? E a produção de bens de consumo se volta para atender a sua própria população, diminui a entrada do produto estrangeiro, o que permite, né, que as fábricas no Brasil, que já estavam instaladas, produzam a plena carga, aumentem a produção. Então, um ponto importante, tá? Um ponto importantíssimo, a industrialização brasileira ela não se iniciou na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial levou a que houvesse, né, uma maior produção interna, mas essa produção interna já estava essa capacidade de produção interna já estava instalada no Brasil. Tá certo? Vou mostrar, tá, esse gráfico aqui. Reparem, importação brasileira de equipamentos industriais. De 1910 a 1912, reparem em quantidade de milhares de libras esterlinas, tudo bem? O Brasil, os brasileiros, os empresários industriais, importaram, né, quase 26 milhões de valor de libras esterlinas em valor de máquinas. Quando começou a guerra, olha como cai a entrada dessas máquinas, desses equipamentos industriais, e depois ele volta a subir. Então, para que esse gráfico mostra claramente que a indústria já estava instalada no Brasil, havia uma capacidade instalada no Brasil, e ela se iniciou por volta da década de 1880. Torno a repetir, quando empresários do café, principalmente paulistas, certo? Eles resolvem diversificar os seus investimentos. Depois da guerra, particularmente, a penetração de capitais norte-americanos nessa industrialização no Brasil também é muito grande. Esse processo, da época da guerra, chamou-se industrialização por substituição de importações e ocorreu em vários países da América Latina, Argentina, México, Venezuela. O Brasil não foi o único caso. Tá? Em relação à formação do movimento operário, vou dar aqui algumas informações iniciais. Basicamente, eles eram estrangeiros, comentei já, e vão alguns deles trazer a ideologia do anarquismo e do anarcossindicalismo para o Brasil. Eles começam a montar sindicatos que não são reconhecidos pelo Estado, o nome seriam caixas de socorro mútuo, para que os sócios, membros dessa caixa, contribuíam mensalmente em caso de alguma necessidade, desemprego ou um acidente de trabalho ou qualquer outro tipo de situação que impedisse o trabalhador, membro dessa caixa, de continuar exercitando a sua função e, portanto, ele era demitido, ele perdia o emprego, tá? Ele era sustentado por essa caixa, que é a origem dos sindicatos no Brasil. Lembre-se que o anarquista não reconhece o Estado. Portanto, ele não quer que o Estado crie uma organização sindical da qual ele tenha que participar. Ele quer um sindicato autônomo.
o anarquismo demonstra muita força, a capacidade de agregação, mas demonstra os seus limites, principalmente na greve de 1917, em São Paulo, quando paralisaram-se todas as indústrias de São Paulo, depois de um episódio de repressão policial a um movimento grevista no bairro da Mooca. Tá certo? Esses operários controlaram a cidade de São Paulo por um período, porque o governador do estado fugiu, porque não tinha mais condição a polícia de controlar o movimento que estava na rua, mas a partir daí o anarquismo mostra a sua fragilidade, porque não tem uma proposta de tomada do poder, não é isso? De exercitar diretamente o poder. O anarquismo nega a autoridade, nega o Estado. Então, o governador retornou à capital, negociou uma série de concessões ao movimento dos trabalhadores, a estabelecimento de uma jornada de trabalho com um número delimitado de horas, o estabelecimento, né, de um aumento de salários, etc. E aí o movimento retroagiu e, de novo, voltou-se a paz, digamos, nas fábricas. O Estado brasileiro até então não tinha uma legislação de proteção ao trabalho. Tinha algumas leis muito setoriais para alguns setores do operariado, mas não havia uma legislação geral, tá certo, de trabalhista ou social. Além disso, os sindicatos não eram permitidos legalmente. Bem? A Lei Adolfo Gordo, aqui citada, é uma lei de 1907 e que permite a expulsão de estrangeiros do Brasil se participassem de atividades grevistas. E a frase famosa, referenciada à República Velha, a questão social é caso de polícia, teria sido dita pelo presidente Washington Luiz, já na década de 20. Cuidado, porque essa frase tem um duplo significado. Tá? É caso de polícia pela questão da repressão. Diante de uma greve, questão social é a questão operária. A polícia sempre pode ser chamada em última instância para reprimir pela força esse movimento grevista. Mas tem uma questão importante: como não havia legislação trabalhista, como não havia justiça trabalhista, esses instrumentos generalizados só serão criados na década de 30 para a questão da relação capital-trabalho, com Getúlio Vargas, tudo bem? A polícia, o chefe de polícia do município, era o encarregado de ser o mediador no caso de um conflito entre capital e trabalho. Ou seja, se houvesse uma greve numa fábrica, o chefe de polícia deveria chamar os líderes da greve e os donos da fábrica para a tentativa de um acordo, para a conversação, para a tentativa de um acordo. Se o acordo falhasse, aí partia-se para a repressão, ou seja, se a greve continuasse, a polícia entrava com a utilização da força. Tudo bem? Então, por favor, tá? O caso de polícia não é apenas repressão, é também o chefe de polícia como um mediador dos conflitos, coisa que com a legislação varguista, com a legislação trabalhista, será feito a partir da década de 30 pela Justiça do Trabalho no Brasil. Vamos ver aqui, tá? Reparem, aqui temos também, aqui é uma tabela que mostra que desde a década de 80, 1880, já havia estabelecimentos industriais no Brasil, e como eles cresceram fortemente, né, à época da guerra, perfeito? Número médio de operários, o valor da produção industrial no conjunto, é isso? Da economia brasileira. Tá? Aqui, um censo industrial que mostra já um número de operários, portanto, em 1907 já existe, né, indústria no Brasil. Isso tudo para reforçar, não foi a Guerra Mundial que iniciou o processo de industrialização no Brasil. O processo de industrialização já tinha se iniciado anteriormente. Tá? O que houve com a Primeira Guerra Mundial foi um aumento da produção interna. Tá? Aqui, também índices da produção industrial, ano a ano, não é isso? São Paulo, que se torna, aos poucos, o principal estado de produção no Brasil, tá? Em comparação ao Rio de Janeiro, que no caso é o Distrito Federal, é a cidade do Rio de Janeiro.
Tá? Aqui, aquele gráfico que eu mostrei, aqui uma fotografia de uma fábrica têxtil, tá certo? No início do século aqui no Brasil. Tá? O movimento de 1917, aqui o enterro de um operário, as passeatas, uma greve e um jornal anarquista chamado A Plebe, certo? No caso, produzido por brasileiros, tá? Porque os jornais produzidos pelos estrangeiros eram em língua italiana, em língua espanhola, né, o que dificultava, inclusive, até, né, a chamar operários para um movimento anarquista, mas havia um movimento anarquista de brasileiros, tá certo? E esse jornal A Plebe era o mais importante. O jornal de língua italiana mais importante era o La Battaglia. Tá? Um dos líderes da greve de 17, famoso, foi um operário italiano chamado Gigi Damiani, e posteriormente, utilizando-se da lei Adolfo Gordo, o Estado brasileiro o deportou de volta para a Itália. Aqui, uma visão da cidade de São Paulo, os focos onde explodiram as barricadas e o confronto, né, da greve geral de 1917. Nós voltaremos a tratar do assunto do movimento operário na nossa próxima aula, quando falarmos da crise do Estado oligárquico, da sociedade oligárquica, e um dos pontos é a criação do Partido Comunista do Brasil. Volto de novo, né, a me apresentar diretamente a vocês, certo? Para me despedir. Espero que a aula tenha sido, né, do agrado de vocês. Saúde e paz, certo? E logo, logo nos encontraremos de novo. Um abraço.